34. Um homem estava sofrendo muito, estava gemendo, estava até fingindo de maluco para não morrer. O Davi, o salmista, ele chegou no limite dos recursos, no limite de tudo, das forças. Estava sendo humilhado, quase foi apedrejado, ou seja, foi morto, né? Foi apedrejado, quase foi morto. Queriam destruir a vida dele. Ele perdeu o sossego, perdeu o lar. Os filhos estavam contra ele. Ele já não tinha mais recurso nenhum. E o que faz um homem, uma pessoa que conhece a Deus e chega no limite de tudo? Normalmente blasfema, murmura, desiste, para. Então veja a receita para uma vida abençoada. Porque depois dessa atitude, a história dele mudou. Ninguém tem o direito de murmurar contra Deus, de blasfemar contra Deus, de reclamar de Deus, de atribuir a Deus os seus fracassos, suas derrotas. Ninguém tem esse direito. Porque Deus não erra. Deus não falha, você sabia? Eu falho. Você falha, todo mundo falha. Mas Deus não falha. Então diz assim ao título: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado. O que é isso, amalucado? Ah, é doido? E por que ele fingiu que estava maluco? Para não morrer. Porque os inimigos, os adversários, os assassinos, os reis, esse aí não faz mal a ninguém mais não. Esse não é ameaça nenhuma, porque Davi crescia muito, Davi era abençoado demais. E eles perseguiram até Davi perder tudo. E Davi não tinha sossego mais, teve que fingir de maluco para não ser morto. Babava. Quando ele via um rei que queria matar, ele começava a babar. Você não é o Davi? Quem é? E ele sabia muito bem, estava inteligente, né? Olha lá, Salmo de Davi, quando este fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, por esse expulso ele se foi. Ele foi expulso. Expulsaram ele, falaram: não vamos matar ele não, porque ele está doido mesmo. Ele não tinha cura, o jeito que ele fingiu, deve ter fingido muito bem, de doido. E aí, eu imagino que alguém deve ter chegado para ele e perguntado assim: ô Davi, você não é crente? Você não é homem de Deus? Por que essas coisas? Por que essa perseguição, essa pressão? Por que essa humilhação? Por que você não clama a Deus? Por quê? Por que a sua vida está desse jeito? Tendo que dormir em caverna? Eu tenho a impressão que ele ouviu isso. Sabe por quê? Ele disse assim no primeiro versículo do Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha lá. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Essas palavras, bendirei o Senhor em todo o tempo, quer dizer, vou falar bem de Deus. Ele estava falando para alguém deve ter provocado ele. Alguém deve ter provocado: peraí, você ainda fala bem desse Deus? Você ainda vai dizer que Deus é maravilhoso, que Ele é o seu pastor, nada te faltará, hein? Ele não falou isso? Pois ele disse: bendirei o Senhor em todo o tempo. Quer dizer, eu vou falar bem de Deus a vida inteira. Esse é o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus. Não barganha com Deus, não negocia com Deus,
não troca cebolas com Deus. O Senhor me dá isso, eu te dou aquilo. Eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo. O Senhor faz isso na minha vida, eu faço aquilo outro. Não, não existe isso. Eu e vocês fomos feitos para falar bem de Deus, para glorificar Deus, para amar Deus, para adorar Deus, para exaltar o nome do Senhor. Por isso, ele foi um dos homens mais bem-sucedidos que a terra já viu. A Bíblia diz que ele lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Ele tinha empresas. Ele se tornou o maior empresário da face da terra. E ainda abençoou o filho dele, o Salomão. E sabe qual foi a herança? Ele falou: Salomão, anda na presença de Deus, obedeça os mandamentos para que você prospere em tudo. E Salomão obedeceu e se tornou o mais sábio, mais rico, mais poderoso da terra. Por causa do conselho do pai do Davi. O Davi, que não tinha motivo aparente, razão para adorar, para glorificar, para falar bem de Deus, ele bateu no peito e disse: bendirei o Senhor em todo o tempo. Vou falar bem de Deus, sim. Olha lá. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Aí no versículo 4, ele já começa a mostrar o resultado daquilo lá. Olha o testemunho dele já, ó. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores, meus medos. Contemplai-o e sereis iluminados. Ali ele diz: eu busquei o Senhor e ele me livrou, ele mudou a minha história. Amém? Continua, por favor. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Se você olhar para Deus, está dizendo. Olha outro testemunho, ó. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O que é tribulação? Problema, tristeza, dificuldade, adversidade. Tudo isso é tribulação. E ele tinha muitas, para ter que se fingir de maluco, muitas tribulações. Mas ele diz o quê? Ele buscou o Senhor e ele falou bem do Senhor ou mal? Bem, o tempo inteiro. E o Senhor o livrou de todas as tribulações. Talvez sua tribulação seja em casa, na família. Todos estamos sujeitos a isso. Talvez sua tribulação seja na saúde. Todos estamos sujeitos. Talvez seja na família, na saúde, ou na vida financeira, ou no trabalho, na empresa onde você trabalha. Talvez seja uma depressão, uma angústia, uma frustração, porque você luta e não vê resultado. Às vezes você acha até que não tem saída. A receita é você colocar Deus acima de qualquer coisa. O segredo é você falar bem de Deus, falar com o coração, com a alma, porque Ele é bom. Se você falar bem de Deus, você não está mentindo, porque Ele é bom. Amém, gente? É. Porque Deus mudou a história de Davi, restaurou a vida dele, mudou a sorte dele, porque ele bendisse, ele falou mal, ele fez o quê? Ele falou bem, bendiz. Aonde ele ia, ele falava bem. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E Deus então mudou a história dele. Hoje ele é falado no mundo inteiro.
Ele é amado lá em Israel. Algumas vezes, tem muitos anos que eu não vou lá, mas eu lembro que eu ia com a minha esposa, com a bispa, e os judeus falavam: ó, aqui que Davi morou, foi o maior rei que essa terra já viu. Por quê? Porque ele falava bem de Deus. Ele botava Deus acima da mulher, acima dos filhos, acima dos bens, até do bem-estar dele, porque no pior momento da vida dele, ele não deixou de amar a Deus. Você não pode condicionar o seu amor, a sua fé, ao momento que você atravessa. Ah, se eu estiver bem, eu vou falar bem de Deus. Não. Tem que ser em todo o tempo. E se você provar para Deus que Ele é mais importante que tudo na sua vida, então tudo que você pedir, Ele vai te dar. Se você provar para Deus que Ele está acima de tudo, você terá tudo. Ele está acima. Não importa se em algum momento você tenha que chorar, fale bem dele. Se em algum momento você sentir dor, fale bem dele. Diga que ele é maravilhoso. Fale para todo mundo. Fale o que você tem visto ele fazer. O que você tem sentido, o que você tem recebido. Fala para todo mundo. Fala: o Senhor é maravilhoso. E Ele vai encher você de bênçãos. Vai acumular na sua vida. Ó. Ele vai encher a sua vida das maravilhas dEle. Tenha certeza disso. Ele vai te dar força, vai te libertar do crack, da cocaína, da maconha, do álcool. Ele vai te libertar de tudo que é imundícia, tudo que não presta. Ele vai te dar grandes vitórias. Amém? É isso. Ele deu exemplo para nós. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Falarei bem do Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Curva a sua cabeça agora, feche os olhos. Pai querido e amado, grava na tábua do coração de cada um essas palavras, esses milagres, essas maravilhas que o Senhor aqui realizou. E faz esse povo sair daqui hoje com a vida completamente transformada, restaurada. Dê grandes vitórias a este povo. Faz o que homem nenhum conseguiu fazer. Meu Deus, abençoa, Senhor. E na vida deles, o teu nome será glorificado, exaltado. E o mundo saberá que o Senhor é Deus, que o Senhor verdadeiramente faz. Escreva esses nomes no livro da vida, Pai. Igreja, entrega o seu coração, os seus caminhos ao Senhor. E eu abençoo esta igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoo os que estão do outro lado, Pai. Num presídio, ou em casa, ou no hospital, em algum lugar. Que todo mundo receba as bênçãos do meu Deus. Diga em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.